Nós costumamos usar a expressão saúde mental e às vezes nem temos a dimensão do que ela significa. Parece simples, mas às vezes a vida atropela a gente com vários motivos e coloca o estresse lá em cima. Desde a doença de alguém na família, a falta de dinheiro ou até mesmo as dificuldades nos relacionamentos. Nós estamos no Setembro Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. A gente vai entender melhor de que forma podemos cuidar com a psicoterapia, que pode ajudar também a prevenir até mesmo o suicídio. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a professora de Psicologia da Unisociesc, Gislane Martins. Boa tarde, doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin, obrigada. Saúde mental é um tema que deveria estar presente nas nossas conversas e, de certa forma, a gente procura fazer isso aqui no Ver Mais toda semana. Mas Setembro Amarelo, então, foi colocado dessa forma como aquele mês em que realmente é para acender um alerta e as pessoas olharem para si e para o outro, né? Isso é fundamental. A saúde mental, inclusive a definição da OMS de saúde mental é sobre isso, né? A saúde integral inclui saúde física, saúde mental, saúde social, e falar sobre isso é importante. Quanto mais temos isso, quanto mais as pessoas se abrem para conversar sobre o assunto, menos tabu ele fica e mais fácil de lidar. Porque quando a gente lida com uma complicação intensa, muito grave, ela começou pequena. Até mesmo uma tendência, um pensamento suicida, ele começou de alguma forma. E quando a gente trata ele no começo, fica mais fácil. Muito mais fácil de lidar. E já como a senhora falou em tabu, o suicídio é um tabu no sentido de ser falado. Muitas pessoas até às vezes questionam, que a imprensa acaba não falando muito sobre isso e existe um motivo, Se chegou, através de estudos, através da ciência, chegou à conclusão de que noticiar casos de suicídio pode estimular pessoas que estão em situação de sofrimento, pode dar até exemplos do que fazer. Então, por isso, para ficar bem claro, noticiar casos de suicídio, existe um pacto, digamos, na imprensa que não se fala. Porém, isso não impede que se discuta sobre suicídio. Ele existe, ele está presente nas famílias. E muitas vezes, doutora, como a senhora disse, não começou grande, começa com um pensamento que vai sendo ignorado, que vai sendo negligenciado. E aí, sob o seu ponto de vista, eu gostaria de saber como que deve ser encarado isso pelas pessoas, quando esse assunto chega mais próximo, suicídio, o que se deve ter em mente? E é bem delicado isso, porque para as pessoas em comum falar sobre isso, as pessoas se fecham, Alguém chega e comenta, estou com alguns pensamentos, as pessoas se fecham com receio de falar. E, na verdade, o ideal é abrir para que a pessoa possa falar, tudo bem, vamos conversar sobre isso, o que está incomodando? Porque o pensamento, ele pode vir de diversas formas, às vezes é uma vontade de sumir, já é um sinalzinho de que alguma coisa não está legal. Ou uma fala da pessoa do tipo, seria melhor se eu não estivesse aqui, vocês estariam melhores sem mim. São falas que vão nos dando um tom de que alguma coisa não está muito bem. E é preciso olhar para isso com cuidado maior, sim, e conversar. Muitas vezes fugir da conversa é o jeito de fazer o problema ganhar um volume maior. A melhor forma é ouvir qual é a dor, qual é o sofrimento que está ali presente. Mas uma escuta, que seja uma escuta acolhedora, não uma escuta com julgamento. Porque, infelizmente, o julgamento é algo um pouco presente na nossa sociedade. E o julgamento, às vezes, ele está revestido de boas intenções, Não, mas você tem trabalho, mas você tem uma família linda, É como se negligenciasse, é como se dissesse, não, você não tem motivos para estar dessa forma, o que faz com que a pessoa se feche, E essa é uma fala, inclusive, bem delicada, você não tem motivos para estar assim. O que acontece é que quando a pessoa está num sofrimento emocional muito pesado, ela até tem uma realidade bacana, um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento com o trabalho, mas ela não consegue se apropriar daquilo porque está num sofrimento. E esse sofrimento precisa ser visto e ser cuidado. Então não é uma fala, às vezes, que tenta mostrar o que ela já tem. Isso provavelmente ela mesma já viu, mas eu tenho isso porque eu não estou dando conta. E aí é onde entra a necessidade de uma ajuda especializada, seja a psicoterapia. Num caso desses, quando nós temos questões que podem envolver suicídio ou tentativas, é fundamental ter aí uma ação em conjunto. A gente fala muito de rede de apoio e atendimento interdisciplinar, porque o suicídio é um problema que uma pessoa sozinha não consegue resolver. É uma situação onde é necessária ajuda, muitas vezes, de um psiquiatra, de um neurologista e da família como um apoio fundamental. E dos amigos próximos, uma rede de apoio ajuda a pessoa a conseguir encontrar possibilidades. Porque
a tentativa de suicídio é essa, a pessoa não vê outra possibilidade para a vida. Ela não dá mais conta. Não dá mais conta. Porque sozinha ela não dá conta. Rede de apoio, mais gente presente, pode ser assim a luz, né, no começo do túnel ali, nem no final, mas assim, aquela luzinha ali que vai te puxando e vai te guiando. Além das falas, que às vezes podem ser também, no caso que não são acolhedoras, também tem outras formas também que a pessoa, não, mas você é uma pessoa de fé, você vai na igreja, não questionando, não negligenciando a fé de ninguém, mas faz parte também do tratamento, né? É importante você ter trazido esse aspecto, porque quando a gente identifica, né, pensamentos suicida ou situações que são potencialmente perigosas, nós temos fatores protetivos e fatores de risco. Entre os fatores protetivos, a fé entra. Então, a pessoa ter uma prática religiosa, ela ir constantemente é algo que ajuda, mas não necessariamente é a solução nesse contexto, porque é uma situação que é ampla, que envolve questões relacionadas a físico, muitas vezes, e por isso precisa de medicação, a emocional. Então, ela tem que ter um trabalho em conjunto. E a fé, ela entra, sim, como fator protetivo, mas não é a única coisa, né? Ela ajuda, sim, mas não podemos achar que apenas ela vai resolver um problema que tem uma complexidade grande ali, né? Tem uma complexidade que vai exigir medicação, vai exigir atendimento psicoterapêutico. Então, a gente precisa olhar para o fenômeno mais ou menos com o tamanho que ele tem. Então, isso também, mas é um fator protetivo, assim como tem fatores de risco, né? Tem fatores protetivos também. Doutora, muitas pessoas, muitas famílias, agora vamos olhar para a família também, sim, né? Porque, claro, existe o paciente, mas quando um paciente faz uma tentativa, a família fica muito fragilizada, porque fica com medo se isso pode voltar a acontecer, né? Qual que é a orientação nesse sentido? É importante, muito importante, porque além da fragilidade, a família em muitas situações pode sentir culpa. Aonde nós erramos, o que faltou, isso é muito delicado. Então, quando uma situação deste nível acontece, o ideal é que a família toda busque auxílio, né? Busque juntos, né, sair da situação, juntos entraram, então juntos vamos sair também. Então, buscar auxílio profissional, porque essas coisas vão ficar martelando. Tem o receio da recidiva e aí por isso a pessoa precisa do tratamento e nós não podemos entender que a ausência do sintoma, parece que está bem, resolveu? Não. É preciso um tratamento um pouco mais longo no contexto desse, para que a pessoa saia de fato da crise. Mas também é preciso que a família, além de acompanhar, procure ajuda para si também, porque é o tipo de coisa que afeta. Afeta na culpa, afeta no medo, e eles precisam olhar para as suas questões também, para daqui a pouco não estar no lugar do outro. Então, olha quando ainda está pequenininho, quando ainda tem outras questões, para não deixar ficar um volume muito grande e ficar mais delicado o trabalho. Na clínica, assim, já que a senhora também atua na parte clínica, a senhora diria que a negação, né, do transtorno mental ainda é um fator que dificulta muito o tratamento? Gigantemente, com certeza. É mais fácil, muitas vezes, a gente lidar com dores físicas, né? Você bateu um raio-x, está ali o problema, fez um exame de sangue, está ali. Agora, quando fala de dores emocionais, você não tem um exame, muitas vezes, para detectar. Então, é muito mais delicado. Tem vergonha, as pessoas sentem vergonha de sentir, né? Sentem-se acusadas mesmo, né? Como algo errado que ela fez. E não é tão simples assim. Então, isso é algo que atrapalha. Outra coisa que atrapalha, as pessoas acham que o psiquiatra é para questões graves e o psicólogo para questões mais simples. Nem sempre é assim. A gente gosta de trabalhar em conjunto. Então, para algumas situações, é preciso que o psiquiatra entre com uma medicação, com algum outro auxílio, mas as duas coisas trabalham em conjunto. Porque na psicoterapia, que é um processo que acontece semanalmente, o terapeuta vai ajudando, né, o paciente a elaborar aquilo que ele está sentindo, as suas emoções e a encontrar saídas, a encontrar possibilidades aí para lidar com aquilo que está afligindo. Porque assim, não importa o nível de conhecimento que a pessoa tenha, né? Pode ter pós-doutorado, ela pode ser rica de dinheiro, porque a gente vê muitas pessoas ricas, né, que também cometem suicídio, que também tem depressão. Então, não coloque uma régua, né, disso, daquilo, outro. Porque você já está com a cabeça no viado. Você não vai sozinho, não vai dar conta de enxergar aquilo. Então, um profissional. E aí é importante, a gente sempre estimula a psicoterapia, mas de repente conversando com o pastor que vai identificar, ou o padre, que vai te indicar um psicólogo, que vai te levar ao psiquiatra. Então, fazer um movimento, né?
é importante ter esse respeito, né? Esse respeito, por exemplo, quando tem as religiões, esse respeito quando tem outras situações envolvidas também. Então, em algumas situações é encontrar alguém com quem você se sinta à vontade para falar, né? E às vezes sim, tanto pastores quanto padres estudaram, têm qualificação para poder indicar, olha, isso daqui é o terreno da fé. No terreno da fé a gente te orienta. Mas quando passa para o lado emocional, você pode buscar uma ajuda. E isso não é errado, né? Ele está sendo, inclusive, muito coerente quando isso acontece. E tenho visto que tem acontecido muito ultimamente. Acho isso muito bacana, é um avanço, onde a gente consegue juntar as duas coisas. Tem a área da fé, que ela é muito importante e é tratada lá, na área da religião. Mas a área emocional, aí tem outros profissionais que podem cuidar também. Que bacana. Eu espero também que o Ver Mais também seja essa ponte, esse caminho para você que está passando por um momento que sozinho não está conseguindo dar conta, buscar ajuda profissional, né? E, assim, é Setembro Amarelo, mas pode ser em outubro, novembro, no momento que for necessário, que a vida demandar isso. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre muito bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada também. Um abraço.